Olá, sejam bem-vindos à nossa série de workshops voltados para composição. Na aula de hoje nós vamos fazer uma caixa com frutas dentro. E geralmente quando a gente faz uma composição, a gente acaba fazendo uma imagem unidimensional, como esse quadrado, por exemplo. Mas na aula de hoje nós vamos fazer a imagem tridimensional. Para tanto, nós vamos utilizar um cubo como uma linha de trabalho. A característica do cubo é você ter linhas diagonais paralelas, né? E o quadrado como uma base. O quadrado ele pode ser frontal, como nós estamos fazendo, como vai ser na aula de hoje, ou pode ser oblíquo, né? Então, para essa aula, nós vamos utilizar o quadrado frontal. Então, a gente faz dois quadrados de frente e as linhas diagonais paralelas. A gente fez agora de um lado, né? E vamos agora fazer o cubo para o outro lado, para vocês terem uma ideia como que a gente trabalha, né? Nessa questão de se fazer os cubos. Eu estou mostrando essa base, né, porque ela vai ser muito importante para nós construirmos a nossa caixa. Tá? Mas pode servir para livros e pode servir também para composições como cidades ou até mesmo uma cena geral, sempre com essas linhas paralelas. Você vai fazer, por exemplo, uma pessoa numa rua, dá para você fazer toda a construção com essas linhas. Então veja ó, que nós podemos trabalhar com dois lados, tá? E agora, tendo esse aprendizado, né, dos cubos, nós vamos fazer a composição, a ideia de se fazer uma composição tridimensional. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um retângulo, né? Que aí a gente já vai dando uma ideia da caixa, de uma caixa, né? Minha sugestão é que você no Google ou num sistema de busca que você preferir, você busque a palavra still life e aí você pode buscar frutas, caixas ou você pode montar a sua própria composição. Você pode pegar uma caixa com frutas, tirar uma foto e você fazer as devidas composições, né? Então, ó, veja que nós fizemos essa caixa. Ela já está aqui feita, né? Novamente, fazer o retângulo frontal, as linhas diagonais paralelas e eu faço um retângulo atrás para eu saber qual é o fundo da caixa. Vou tirar um pouco da opacidade dela para que eu possa fazer as outras bases, né? Como ela é uma caixa, ela vai ter um fundo. Então, vou fazer já essa base do fundo, que é, na verdade, um novo retângulo, né? Só que aí já é um retângulo nas bases das diagonais, né? Então, eu faço apenas uma reta, faço as duas diagonais e fecho com uma reta lá em cima. Então, veja que a minha caixa ela já tem uma espécie de borda. E a caixa, para ela ficar um pouco mais interessante, eu vou criar um friso nela, né? Um bevel. Ou seja, eu vou deixar os cantos arredondados. Então, nesse caso, aí você pode arredondar com o próprio lápis ou com o próprio pincel. Então, vou fazer um arredondamento, não é um arredondamento artístico, ele não vai ser geométrico, né? Então, eu não vou colocar círculos nas bases para poder fazer um bevel perfeito, é mais para eu fazer um desenho mesmo, né? Então, a primeira coisa que eu monto é a caixa. Feita a caixa, eu vou partir para as frutas. E aí o que é interessante é você pensar nas frutas tentando preencher essa caixa. Só um adendo. Só para mostrar, né, que foi feito todos esses bevels, né, essa angulação, tá? Então agora eu vou trabalhar as frutas. Então procure trabalhar alguns círculos por dentro dessa caixa. Use essas bases que foram feitas para você ir construindo. Mesmo que
essas frutas não apareçam, né? Vamos supor que a caixa, estou pensando numa caixa de madeira, então ela não é transparente. Mas quando nós fazemos esses encaixes de frutas, fica mais natural e mais fácil da gente tentar pensar como é que as frutas cabem dentro dessa caixa, como que elas se comportam. Então esse exercício de transparência, ele é muito importante para o desenhista para que ele tenha uma noção espacial melhor. Então fiz algumas bolinhas aqui para ter uma ideia como é que pode encaixar na caixa. Eu vou selecionar algumas, não vou fazer todas, e vou fazer uma fruta maior fora da caixa, para que fique essa questão, né, de uma composição um pouco mais interessante. Então, com a base feita, né, vou só reforçar um pouquinho essa fruta aqui fora e vou criar uma linha, né, que seria a mesa. Ou, se você preferir, uma linha do horizonte, onde a caixa vai estar no chão e essa base é onde a gente vai fixar o olhar. Nesse exercício, a gente não vai utilizar perspectiva nem de um ponto, 2 ou 3 pontos de fuga. Apenas essa perspectiva com as linhas em diagonal e a frente bastante reta, né? A frente unidimensional. Então, com a transparência feita, agora nós vamos fazer o desenho de observação. Você pode pegar uma fotografia se você quiser e nós podemos usar o traço que bem definir. No meu caso, eu gosto de fazer um desenho mais caligráfico, mas você pode fazer pintura, você pode fazer desenho com traço, vetorizado. Você escolhe a técnica, porque a estrutura está feita. E quando você tem uma estrutura bem feita, o traço é a sua arte final. Então, procure ver qual é o traço que você gosta mais, como eu estou fazendo como se fosse um desenho caligráfico, e procure fazer esse desenho de observação. Por que eu gosto do desenho caligráfico? Porque ele me dá sombra, ele faz com que eu tenha um movimento melhor no meu desenho. O desenho caligráfico ele melhora a minha coordenação motora e ele permite, mesmo num desenho que está com a estrutura toda feita, né, esse caso, ele me permite traços involuntários. Ou seja, na hora que eu estou desenhando, na hora que eu estou fazendo os movimentos, ele me dá uma outra dimensão de traços que me agrada muito. Sem falar que esse desenho mais caligráfico, ele lembra muito os resultados de gravura em metal. Então, é um tipo de desenho que realmente me interessa, um desenho que transmite uma qualidade, é um desenho que é difícil de alguém copiar ou de alguém imitar o traço, porque, como eu disse, é uma técnica caligráfica. Então, é muito complicado de alguém imitar nota a nota. Então, isso ajuda a definir um estilo, no nosso caso, uma escola, no nosso caso. Obviamente, existem diversos artistas que utilizam dessa técnica de desenho caligráfico. Não fui eu que inventei esse traço, mas de todos os estilos que eu venho pesquisando, eu gosto muito de desenho bem geométrico também. Esse caligráfico está me trazendo investigações muito interessantes. E eu sugiro que quando você tiver com a base bem definida, ou seja, a estrutura bem definida do seu desenho, que você procure ousar na sua definição gráfica. Ou, se você preferir, na sua personalidade gráfica. Isso é muito importante. Então, nesse desenho, nessa estrutura aqui, o sombreamento que eu faço já é logo na arte final. Então, eu procuro ver como que a bola, né, como que as frutas se comportam e os riscos vão ajudando a dar uma tridimensionalidade maior. Veja que de uma fruta para outra, eu procuro fazer o sombreamento correspondente. Então, se a fruta está à frente, a fruta que está atrás, eu faço um sombreamento próximo para que exista uma divisão entre as duas. Essa fruta específica eu já fiz o sombreamento no meio.
né? E quando eu faço sombreamento no meio, eu procuro fazer de forma que as linhas deem um movimento, um volume diferenciado. A mesma coisa eu procuro fazer atrás. Veja que eu já vou criando uma hierarquia. Então as frutas lá atrás eu coloco mais sombra para que elas estejam mais próximas do fundo. Outra coisa também que você pode prestar atenção quando você for fazer a caixa, né, é na questão da arte final, você buscar algumas características. Então, no meu caso, eu busquei a madeira, então as divisões, elas fazem muito sentido, vai remeter à ideia de uma madeira. Mas você poderia ter feito uma caixa tridimensional transparente, então as frutas poderiam ficar mais opacas embaixo, apenas os riscos, as silhuetas. Então procure, além de ver a fotografia, procure pensar em texturas. Poderia ser uma caixa de couro, poderia ser uma caixa de ferro. Então procure ver qual é a textura que mais te agrada. No meu caso, eu acho que a madeira é o que se encaixa melhor numa caixa com frutas. Eu acho que é a que fica mais bonito, fica mais rústico. Mas você poderia encontrar outras soluções. Cabe a você. Isso não é o mais importante nesse trabalho. Essa finalização que nós estamos fazendo é apenas para deixar o trabalho artístico, para vocês terem uma ideia do que fazer, né, com cubos ou com essa construção de composição tridimensional. Mas cabe a você escolher. Inclusive, se você não quiser fazer frutas, quiser fazer uma caixa sobre outra caixa, livros, ou pensar em formas que auxiliem, que sejam interessantes nesse formato de cubo, você fique à vontade. A única coisa que nós pedimos é que nesse exercício de composição você busque fazer algo, primeiro, tridimensional e segundo, se possível, utilizando alguma referência fotográfica. Então veja que agora eu vou fazendo as linhas auxiliares de sombreamento. Então sempre buscar fazer um sombreamento para que os atores, né, no caso, tanto a caixa como a fruta, eles adquiram um protagonismo. Então a sombra é muito importante nesse caso. E a parte de cima, procure trabalhar a questão de contrastes e a questão também dos pretos e brancos. Então veja que na parte de cima eu vou escurecer bem para que a cena fique mais dramática. Nesse caso eu estou escolhendo chapar de preto a cena, mas eu poderia fazer com diversos riscos. Na verdade, eu acabo optando por esse preto chapado para otimizar o vídeo, uma vez que uma das coisas que eu considero importante nessas videoaulas é nós realizarmos vídeos entre 10 a 20 minutos. Mais do que isso, acaba gerando um cansaço desnecessário e as técnicas, elas têm que ser bastante simples. Mas, se eu estivesse desenhando esse trabalho para mim, provavelmente eu não estaria escurecendo dessa forma, totalmente chapada. Provavelmente eu estaria usando linhas finas. E por que eu estaria usando linhas finas? Porque eu acredito que a direção de arte ela tem que ser uniforme. Então, com essas linhas finas, não iria ficar um chapado preto, mas iria ficar bem mais escuro e ia ficar com algumas linhas brancas involuntárias. Eu acredito que o trabalho ficaria mais rico. Nesse trabalho agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos finalizar com a tinta branca, com a caneta branca, né? Então, vamos finalizar para poder destacar e gerar algumas linhas das quais nós damos um nome de luz refletida. Então esse contorno vai ajudar a definir melhor a forma e também vai dar uma iluminação para a composição. Além disso, algumas áreas que a gente precise reforçar o sombreamento serão feitas. Como vocês podem ver, essa fruta que está fora da caixa, ela mal aparece. Então nós vamos reforçar o sombreamento dela
e as linhas em branco fazer uma luz refletida de modo que ela ganhe protagonismo. E o mesmo são com as outras frutas. Veja que só em escurecer algumas áreas as frutas já aparecem mais. Então a gente tira um pouquinho da opacidade e começa a escurecer mais esses trabalhos. Como vocês podem ver, fica um desenho rico, um desenho muito bonito. É como se a gente enterrasse o esboço, né? E a gente ganha na questão da estrutura um desenho tridimensional, que é muito importante. Não é que não exista um mercado enorme para flat design ou para ilustrações flat, ou seja, ilustrações bidimensionais. Mas é fundamental para um desenhista ter outras possibilidades de desenho com a linha tridimensional. Isso é muito importante. Então veja que quando nós escurecemos as frutas, elas começam a saltar mais. Então veja que a fruta que está na frente, a protagonista, ela ficou bem melhor. E agora eu faço uma linha branca para poder destacar e fazer uma luz refletida. Só essa linha branca, olha como ela salta bem da caixa. Agora vamos sombrear a caixa em relação à fruta para poder destacar e fazer esses frisos em cores brancas para poder deixar mais o aspecto rústico da caixa. Estamos chegando ao final desse workshop. Amanhã nós vamos trabalhar com o cubo em formato oblíquo e fazendo uma nova composição. Então, desde já eu agradeço nessa nova série de workshops. Muito obrigado.